Quem diria que numa operação policial em uma comunidade do estado do Rio de Janeiro, algo surpreendente iria ocorrer e que, como consequência, iria aparecer aqui no nosso tema Fantasmas. Estamos fazendo a parte 3 desse tema e hoje iremos mostrar alguns vídeos e fotografias onde possíveis fantasmas foram flagrados. E lá no final desse vídeo vamos ver o que realmente apareceu naquele vídeo amador feito por um morador da comunidade, onde algo sobrenatural também parecia estar fazendo parte daquela operação policial. Quando uma família resolveu fazer uma fotografia em uma dessas construções muito antigas, eles não imaginavam que algo também iria sair naquela imagem com eles. É só a gente reparar na imagem, no ombro esquerdo do menino, um rosto do que parece ser uma mulher, sorrindo também, que não fazia parte daquela família, mas acabou saindo na imagem. E isso foi o que o pai e a mãe do menino disse, que ali não havia ninguém com eles e que eles não reconheciam aquele rosto de nenhuma pessoa conhecida deles. Porém, por mais estranho que aquilo fosse, eles guardaram aquela fotografia como recordação, pois afirmam que aquilo se trata de um acontecimento raro, onde algo sobrenatural acabou saindo na imagem com eles. E por isso, acabaram guardando aquela fotografia. Eu mesmo não guardaria de forma alguma. E você guardaria? Dizem que pessoas que procuram muito sobrenatural acabam encontrando. Talvez possa ser o que teria ocorrido com esse rapaz que fazia algumas investigações paranormais, entrando principalmente em casas abandonadas e mal assombradas. E nesse dia, com seu equipamento, ele acabou flagrando algo estranho, que parecia ser um menino ou um espírito de um menino em uma casa abandonada que tinha fama de mal assombrada. Na casa só haviam ele e seus equipamentos, não havia menino algum. Ele estava sozinho naquela situação, mesmo assim continuava filmando. Aquele vulto de um menino ficou encarando ele por um tempo, até que o menino então corre na direção de um outro cômodo da casa. Nesse momento o rapaz, com seus equipamentos, também vai atrás do menino, para ver para onde ele estaria indo. Porém, ao chegar naquele cômodo para onde o menino teria corrido, não havia nada e nem ninguém, somente um local vazio. Não tinha para onde o menino correr, e só aí o rapaz chegou à conclusão que o que ele acabou filmando naquele dia poderia se tratar de um espírito de um menino. Ele não acabou saindo da casa com medo desesperadamente, como qualquer pessoa faria. Como diz, estava acostumado com essas investigações paranormais. E aquele não seria o primeiro acontecimento paranormal que ele teria filmado. Mas eu digo que se fosse eu na situação daquele rapaz, só em avistar aquele menino de longe à primeira vista, já iria sair correndo daquele local. Pois se não havia ninguém antes, não era para ver menino nenhum ali. De repente, uma moça pegou seu celular para tirar uma selfie no meio da rua. Rua vazia. Porém, na imagem ela percebeu que sairia logo atrás dela uma pessoa que ela jura que não estava ali antes de fazer a fotografia. E continua afirmando que talvez o que ela teria fotografado naquele dia seria um espírito. Pois naquela rua existia um hospital e naquela parte havia o necrotério daquele hospital. Tanto é que aquela pessoa que saiu logo atrás daquela moça parecia não ter rosto algum, somente um borrão, mas também parecia estar olhando para a câmera da moça. E a moça se arrepiou toda em saber que a fotografia que havia feito sairia algo que não estava ali naquele dia e que parecia estar olhando diretamente para ela. De repente, os pais desse menino acabou fotografando ele sorrindo descontraidamente.
Era para ser mais uma fotografia comum de recordação para a família. Porém, ao fundo, em plena escuridão, sairia um par de olhos brancos, brilhantes, olhando para eles. Segundo os pais do menino, eles estavam de frente. Não havia nada brilhando daquela maneira. Ou seja, os pais do menino afirmam que não havia nada ali. Mas a fotografia revelaria que sim, havia um par de olhos olhando para eles. E que não parecia de forma alguma serem olhos humanos, pois os olhos estão muito mais próximos do que de uma pessoa comum. Mesmo assim, os pais acreditam na hipótese de que um fantasma teria sido filmado aquele dia. E isso não dá para afirmar de forma alguma, porém, que aqueles olhos brilhantes parece mesmo se tratar de algo sobrenatural, e isso parece não haver dúvida alguma, pelo menos para mim e para você. Enquanto o motorista dirigia seu veículo em uma comunidade e filmava algumas casas que tinham por ali, na janela de uma delas apareceria um rosto fantasmagórico olhando para o veículo daquele homem. Por que se tratava de um rosto fantasmagórico? Porque naquela casa não morava ninguém. Se tratava de uma casa vazia, abandonada e também antiga. E que relatos de muitas pessoas afirmaram que aquele rosto, que parecia ser de uma mulher, não seria a primeira vez que ele apareceria ali, naquela janela. Sendo assim, talvez aquele motorista possa, naquele dia, ter filmado um fantasma naquela janela daquela casa, naquela comunidade, que parecia estar olhando para ele e para seu veículo. Policiais haviam sido chamados após algumas pessoas ouvirem gritos, choros e vozes em uma casa abandonada, onde muitos acreditam se tratar de um local mal assombrado. Assim, as pessoas achavam se tratar de uma pessoa que estivesse precisando de ajuda. Os policiais foram até lá, porém entraram na casa e não viram ninguém. A casa estava vazia. Então, de quem seria aqueles choros, gritos e vozes? E mais, se a casa estava vazia, o que seria aquilo que passou na janela do lado de dentro da casa que acabou assustando até os próprios policiais? Pareceu ser uma pessoa de branco, mas os próprios policiais afirmaram que a casa estava vazia e que eles haviam entrado na casa e assim puderam confirmar que não havia nada e nem ninguém ali. Mesmo assim, aquela filmagem mostrou que passou algo na janela. Por isso, muitas pessoas afirmam que ali poderia se tratar de um espírito. E por isso, aquelas vozes, choros que muitas pessoas estavam ouvindo, por se tratar de um local mal assombrado. Na filmagem não dá para ter certeza do que passa ali. Porém, podemos ver que a reação dos policiais não foi normal. Então algo realmente assustou eles ali. E para que pudessem terem uma reação daquela, talvez poderia mesmo se tratar de algo sobrenatural. E que sombra estranha foi aquela que passou acompanhando uma viatura policial? Um vídeo amador que foi feito de uma operação policial em uma comunidade no Rio de Janeiro. A pessoa que filmava não havia notado presencialmente aquela sombra que passou junto com uma viatura policial. Parecia também estar acompanhando a mesma direção dos policiais. E por isso, muitas pessoas acreditam se tratar de um espírito de um policial que estava ali em combate junto com seus companheiros, porém, já não estava mais com vida. Um vídeo que, se analisarmos, dificilmente pode haver uma manipulação nele. Alguns especialistas acreditam se tratar de uma falha na filmagem ou um defeito na câmera. Algo que não podemos afirmar com certeza. Porém, a maioria das pessoas que assistiram e ainda assistem o vídeo acabam acreditando que realmente se tratava de um espírito. E que sim,
um espírito de um policial que havia perdido sua vida. Até pela maneira de estar seguindo a direção da viatura e dos policiais também. Pela velocidade que acabou acompanhando aquela viatura. As possibilidades estão abertas para esse vídeo. Talvez sim, possa ser um espírito que aquele morador acabou filmando, ou não. Talvez aquilo tudo não passou de um mal-entendido, de um defeito na câmera ou na filmagem. E por isso, esse vídeo continuará sendo um grande mistério, pois talvez nós nunca saberemos o que de fato foi aquilo que apareceu naquela filmagem. Eu sei que você está gostando desse tema fantasmas. Então continue acompanhando o Adversos, pois em breve voltaremos com a parte 4 desse tema. Então, até o próximo vídeo.